Jogamos mais ou menos contra o Bahia, mas erramos, perdemos e a situação ficou complicada. Será que a pressão em cima do Emiliano Ramon já começa no sábado? Para mim está definido, Bernabé tem que ser meia ou atacante. Segue marcando, empurrando o adversário na cara, no peito, e geralmente isso cria ou falta ou facilidade para o adversário passar por ele. Sejam todos bem-vindos, colorados e coloradas. O Inter jogou mais ou menos bem contra o Bahia em Salvador, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão. Era um jogo para a gente somar e os outros que estavam parados só verem nosso crescimento, mas perdemos. E perdemos para nós mesmos. O rendimento foi aceitável para esse grupo aí, né? Porém, nós não temos condições de ficar perdendo mais na competição. Ainda mais perdendo por bobeira. A defesa foi relativamente bem, atuando com uma linha de 5 e uma linha de 3. A gente começou bem, pressionou o adversário, criou algumas oportunidades, né? E depois eles cresceram, a gente foi levando até onde a gente podia quando aconteceu aquele pênalti de pelada de praça. Não quero aqui acabar com a carreira do Bernabé, não é essa a intenção. Até porque todos nós sabemos que não pode ficar exposto. Se ele ficar exposto, os caras vão passar por dentro dele, vão entrar na área e vão fazer o gol. Como a gente está vendo desde o segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro. E outra coisa, futebol é coletivo. Então a culpa também é do técnico Ramon, dos 3 volantes de contenção que estavam onde? Olhem a jogada, estão vendo a jogada. Espaço gigantesco para o adversário invadir a área do Inter. É difícil, mas foram 2 oportunidades. Logo no começo, o Bernabé recebeu o cartão amarelo e na segunda cometeu um pênalti. Teve outras oportunidades ali que a defesa conseguiu impedir que eles entrassem pelo lado esquerdo defensivo do Inter. O principal problema foi o pênalti, obviamente. Se a gente não tivesse sofrido aquele pênalti, a gente poderia ter voltado com um ponto importantíssimo da Bahia. Mas futebol acontece esse tipo de coisa. Não tem o que fazer. Não vamos massacrar o Bernabé. Não é isso. Quem tem que resolver esse problema é o Ramon, que não pode deixar ele exposto. Tá? Sem o Carboneiro, sem o Alan Patrick e outros, o Colorado teve bastante dificuldade ofensiva. Criou oportunidades, criou. Mas também faltou ter mais sustância no ataque, faltou ter mais volume no campo ofensivo. Por sinal, o Carboneiro e a Lampa se juntam à delegação que está no Rio para o jogo contra o Fluminense no final da tarde de sábado. Eu temo muito que a turma entre em desespero em uma eventual derrota para o tricolor carioca. Com esse grupinho fraquinho mentalmente, entrar na zona de rebaixamento é muito difícil de sair. E também pela qualidade, obviamente, que nós todos já estamos carecas de saber neste vlog, que é pouca qualidade para as competições que nós estamos disputando esse ano. Bom, é só ver os resultados. Se bem que ontem o time até lutou, só que aquela luta que não faz volume, é uma luta que tu sabe que não vai reverter a situação, né? A situação agora é a seguinte: temos 35 pontos e faltam 7, 8, 10 para a gente escapar de vez. Mas o problema é o seguinte: estamos a 4 pontos do Vitória.
Só para ter uma noção, eles vêm de 3 vitórias e 2 derrotas. E nós, de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Ou seja, o momento deles um pouquinho melhor, porque tem mais uma vitória e tal, mas perderam mais também. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que o primeiro dentro da zona de rebaixamento se aproximou perigosamente. Não é que ele tenha se aproximado, né? É que era a nossa chance de pontuar num dia que ninguém mais estava jogando. Então, desperdiçamos essa chance. E a sequência que a gente vai ter agora não é nada fácil. E é por isso que eu temo pela corneta pegar, pelo desespero tomar conta, pelo caos voltar a ser desesperador no meio da torcida. A sequência é a seguinte: depois do Fluminense, nós recebemos em casa o Atlético Mineiro, que também luta para se afastar do G4, mas que tem 33 pontos e um jogo a menos. Vencendo esse jogo a menos, ele nos ultrapassa. Ou seja, decisão de Copa do Mundo, esse jogo contra o Atlético Mineiro. Na outra quarta-feira, daqui a 2 quartas-feiras, nós teremos a decisão da Copa Intergaláctica. Por que eu brinco desta forma? Porque nós vamos voltar à Bahia para enfrentar o nosso arquirrival neste Campeonato Brasileiro, o Vitória. O ideal, é óbvio, seria uma vitória para somar os 3 pontos. Mas um ponto trazendo de Salvador não é tão ruim assim. É claro que a gente precisa sair o quanto antes desse negócio, para não vir de novo aquele desespero, aquela situação. No caso de uma derrota, daí sim, daí o caos vai ser instalado e aí eu quero ver. Então é isso. Flu e 2 decisões importantíssimas. Se vencermos as 2, pegando o lado positivo, praticamente damos adeus ao Z4. Praticamente. Né? As 2 que eu estou falando é depois do jogo contra o Fluminense. Eu acho muito difícil a gente conseguir um resultado no Rio de Janeiro, no Maracanã, porque é difícil. O Inter jogando contra o Fluminense é difícil. Lá no Rio de Janeiro é difícil. Eu só não sei se a gente vai ter força para conquistar essas 2 vitórias. Eu ainda continuo com desconfiança desse grupo. E não é porque perdeu ontem, não. É porque o grupo é fraco. Porque eu não vejo o grupo em condições de melhorar para nos dar uma esperança de que agora vai. Em casa vence, joga fora e perde. Assim não dá. Assim não dá. Apesar disso que eu falei, olha a contradição, que é um pouco a cara desse Inter, né? Um pouquinho a carinha desse Inter. O time deu uma melhoradinha em comparação ao time do Roger. Deu uma melhoradinha. Só que é o seguinte, o Inter vai ter que entrar todos os jogos no talo. E isso me deixa preocupado pela parte física de um grupo que agora precisa marcar em todo o campo, que precisa correr para todos os lados, para se fechar defensivamente na linha de 5, mais na linha de 3. Os volantes precisam fazer a defesa na frente da área e se somar os atacantes para levar algum perigo ao adversário. Seria muito importante ter todo mundo à disposição, mas vamos ter que enfrentar desta forma. A última neste vídeo. A situação do Vitão ainda é incerta. Eu prefiro aguardar as 48 horas para saber precisamente o que aconteceu com ele, tá? O Correio do Povo e a GZH dizem que ele não apresentou lesão, mas o Globo Esporte diz que sim, que pode ficar até 3 semanas afastados por um problema no tendão. Bom, ruim pelo momento do Vitão, mas impossível sem ele.
o negócio é orar e torcer muito. Que Deus tenha piedade do Esporte Clube Internacional. Muito obrigado de coração para você que assistiu até aqui. Deixe o seu like, te inscreve, compartilha com os amiguinhos e amiguinhas. Valeu e até a próxima.